Estamos de volta, já é o último bloco, eu acho, do Antenados na geral, já passou muito rápido, estamos falando um pouco sobre hipocrisia. Nós já demos uma viagem, falamos sobre a questão do peso que isso tem na liderança, quando pastores se tornam reféns. Também eu queria falar um pouco sobre o coletivo, o pensamento coletivo dos membros, a cabeça das pessoas dentro de uma igreja. Eu queria só abordar rapidinho, porque não tem como a gente deixar de falar sobre questão de vestimenta. Não que a pessoa tem que ir bem vestida para a igreja e botar o seu melhor terno, e muitas vezes isso também acontece, eu acho até bonito. Isso é uma questão muito cultural, diga um pouco para as pessoas. Você vai numa igreja onde as pessoas talvez passam a semana inteira trabalhando como pedreiro, usando uniforme. Quando chega domingo, ele quer botar o melhor terno, quer botar a camisa bonita porque fica bonito e vai para a igreja. E às vezes você vai numa igreja que tem muitos empresários que passam a semana inteira de terno e eles querem de tênis, de uma calça jeans para a igreja. Isso é uma questão muito cultural, eu não vou tocar nisso se é errado ou se é certo. A grande questão é que tem uma moça que falou o seguinte, que ela foi para uma igreja e foi impedida de entrar pelo modo que ela estava vestida, porque julgavam que ela estava bem ou mal vestida. Ela falou, pô, isso é um absurdo, acepção de pessoas, vocês acham que é hipocrisia? Pode ou não pode ser hipocrisia? Como é que vocês acham? É bem subjetivo porque ela não disse que roupa que ela estava usando. Porque pode ser desde um biquíni até um vestido longo que não era apropriado para aquele contexto. Então, é bem subjetivo a gente falar em tese a partir dessa experiência dela. Eu lamento que isso tenha acontecido, não é algo que a gente espere acontecer numa igreja, mas há toda uma convenção social também, ou seja, a gente tem um conceito social que abrange toda a nossa convivência, inclusive alguns até estabelecidos por regras, por exemplo, os advogados agora brigaram para pelo menos tirar o paletó para entrar aqui no Rio de Janeiro nos tribunais de justiça. E a justiça concedeu, né, atendeu ao pedido da OAB para que eles pelo menos tirassem o paletó nesse calor que a gente teve agora. Então, a própria sociedade, ela dita algumas regras que são princípios, preceituais, assim, por onde vamos partir. A questão é quando você faz da igreja um tribunal. E a igreja não é tribunal. Eu penso que a igreja deve estar aberta para tudo, para todos. Eu sempre gosto de pensar que Deus nos recebe como estamos, mas não descansará enquanto não nos transformar aquilo que Ele quer que sejamos. E isso inclui aceitar as pessoas como vêm. Mas, de fato, eu não posso permitir que num culto de domingo uma menina, só porque veio da praia, entre de biquíni. Porque ela não foi para a praia só de biquíni, ela deve ter um short, uma camiseta, alguma coisa que ela sabe que a convenção social do nosso contexto determina que ela tenha o mínimo de decência, o mínimo. Aí entra a questão cultural. Qual é o mínimo? Em alguns lugares, o mínimo é uma calça no tornozelo. Em outros lugares, o mínimo é mínimo mesmo. E aí talvez não entre no meu conceito do que seja bom. E aí a gente eu vou caminhar para o seguinte lado, pastores. A diversidade é uma brilhante ideia de Deus. Você tem N hoje contextos em que você tem igrejas, como por exemplo, vou citar o nome, né? A Igreja Bola de Neve, que é uma igreja extremamente praiana. Perfeito. Se o cara quiser ir de chinelo de dedo, de camiseta, regata, ele vai e não vai ser estranho. Agora, se ele for num contexto talvez como o nosso, já num bairro, numa realidade mais urbana, né, conservadora, ele vai ser visto como esquisito. Né? A minha igreja, por exemplo, eu não tenho nenhum problema de os jovens irem de bermuda. A mim não causa nem... Entra jovem de bermuda, eu estou pregando, a mim não me afeta. Mas eu sei que na igreja tem alguns senhorizinhos que ficam tristes com aquilo. E aí a gente tenta trabalhar a questão do respeito, a identidade, a ideia de cada um, tal, essa mutualidade. É um desafio muito grande você trabalhar isso. Mas, para mim, o princípio da diversidade, ou seja, essa irmã, infelizmente, nessa igreja, ela foi vetada, mas eu tenho certeza que Deus tem um lugar para ela em algum lugar se ela insiste em usar determinado tipo de roupa, tá certo? Se isso for conveniente, se não for, se não expor demais o corpo dela, se não for insinuante demais, aí tem todos os princípios agregados. E eu vou até lembrar, assim, claro que, às vezes, ela fala assim, a hipocrisia da igreja, porque não sei o quê, eu acho que, às vezes, se torna até hipocrisia da própria pessoa, porque, e vamos falar a verdade, certa vez, falando com alguns jovens e adolescentes, se perguntaram sobre essa questão de vestimento e tudo mais, eu falei, vamos lá, gente, ninguém é bobo aqui. Você, mulher principalmente, quando bota uma roupa que é sensual, você sabe que está sensual. Você sabe, não precisa, tá, mas no meu... Não. A mulher... Porque homem não é muito sensual, né? A gente não gosta de ser sensual, não. Mas eu falo para as moças, olha, você bota uma roupa, você vai para frente do espelho e se vê. Se você olhar e falar, poxa, como eu estou sensual, vai lá e troca de roupa. Se é para a igreja, vai lá e troca. Quer dizer, para qualquer lugar. Mas as pessoas sabem quando elas estão sensuais. Exemplo, eu não estou falando de longo ou curto, porque às vezes existem calças longas ou saias longas apertadas que mostram a curvatura de corpo. E assim, mas sabe quando é sensual? Fuja disso. Eu não conheço essa irmã e, como eu disse, eu lamento ela ter tido essa experiência de coração, como pastor de uma igreja local. Eu fico lamentando o fato dela ter sido impedida. Mas, por outro lado, vamos dizer aqui, pastores, não temos convenções sociais para formaturas? Não são longos? Não é? Casamento, você vai com qualquer roupa para casamento, cara? Não vai. Então, por que querem impor? Aí entra também o outro lado da hipocrisia. Você está sendo hipócrita. Querer impor à igreja um gosto que é seu, quando a igreja já tem uma certa identidade histórica, muitas vezes. Então, vamos lá, né?
tolerância dos dois lados. Nós estamos aqui presumindo uma situação de extremo, mas às vezes, de repente, ela não estava assim tão mal vestida. E vamos falar desse De repente, ela estava assim com uma saia um pouco curta, um vestido, ou uma blusa um pouco decotada. Mas a cultura persiste em muitos lugares, de igrejas que elas pedem, convencem, doutrinam, exigem Determinado padrão. dos seus membros uma certa vestimenta, um padrão, um estilo. Eu já ouvi dizer que o cotovelo foi feito não para dobrar o braço, mas para servir de medida de roupa, como o joelho, ou a canela, mas e de pessoas que falaram com toda a sinceridade. Talvez ela nem tivesse assim tão mal vestida, mas infelizmente, no momento dela, ela foi na igreja errada. E ela jamais seria e jamais será rejeitada pelo Senhor Jesus. Ela simplesmente foi numa igreja que prega um costume. Eu fui numa igreja certa vez, eu estava acompanhado com a minha esposa, e quando cheguei na porta, eu, pastor, na igreja, e o diácono disse: por favor, pastor, sabe, o senhor senta do lado de cá e a sua esposa vai sentar do lado de lá. E eu tive que sentar, me separar, porque era o costume da igreja, era a determinação da igreja. Eu fiz assim. Então, a nossa querida irmãzinha, ela tem que compreender que o Senhor Jesus não tem nada a ver com essa história. Quem tem a ver com essa história é a liderança da igreja, os padrões, a cultura, o costume que está fazendo. E o que ela faz? Eu quero dizer para ela, e para tantas outras, o que o apóstolo falou: olha, se você for comer carne, e o teu vizinho que está do teu lado se escandaliza porque você come carne, não come carne naquela hora. Pronto, fica sem comer a carne. Vai lá e come carne, vai, né? É uma situação delicada, porque aí nós nem falamos tanto da hipocrisia do pastor ou dela. Nós falamos que existe, como o pastor falou, você vai chegar diante de um juiz, você vai no tribunal, né, você tem que se vestir e se apresentar adequadamente ao ambiente que você está. A igreja, ela é assim. Nós temos igreja, foi citada a Bola de Neve, a sua, a minha igreja, do pastor. Todas as igrejas, elas têm um limite de regras que são internas, que é de foro íntimo. Agregam pessoas. Exatamente. E às vezes são totalmente diferentes, só para a gente deixar claro. Por exemplo, e eu conheço Paulo de Neve. Acho que se a gente for de terno e gravata, você que vai ser mal vivo. O cara está de terno e gravata na igreja. Em outra hora, outro local seria algo o mais normal possível. Isso acontece. Exato. Só uma questão que eu gostaria de pontuar sobre esse sentido, e eu acho que isso também foge já de hipocrisia e tudo, mas assim, vai muito do discernimento dos próprios diáconos e pessoas que controlam a entrada de pessoas. Eu conheço e já vi situações também de pessoas que foram para afrontar. Né? E o diácono, quando ele olha o jeito da pessoa, a maneira que ela se posta, sabe que aquela pessoa veio para falar. E já vi também diáconos muito inteligentes, que viram pessoas até altamente decotadas e tudo, falaram: vem aqui, querido, e posicionar e acompanhar essa pessoa para sentar num local que não chamasse tanta atenção em detrimento do culto, porque ele entendeu, ela precisa ouvir a palavra, mas também não pode estar, então vem que sente aqui, querido, não sei o quê. Então, vai muito dos diáconos a importância disso. Eu acho que a igreja hoje, pastor André e pastores, há uma diversidade, né? Até mesmo de denominações, enfim, como o pastor Purim falou. Agora, existe também, como você acabou de dizer, algumas pessoas que vão mesmo, não, eu vou lá para provocar, enfim. Mas a igreja tem, e é um local, a igreja, seja ela de que denominação, até a igreja católica mesmo, enfim e tal, onde há um comportamento, as pessoas nutrem um comportamento porque sabem que aquele ambiente, aí a gente tem que ter esse cuidado. É lamentável, como já disse aqui o pastor, que essa irmã tenha tido essa dificuldade. Hoje, eu sou da Assembleia de Deus, as pessoas acham que é a Assembleia de Deus, tá? Você também que é a Assembleia de Deus. Enfim, eu não uso nunca os extremos, né? E a Assembleia de Deus, graças a Deus, hoje está entendendo isso. Existem alguns lugares isolados, já falamos aqui, que às vezes é até questão muito cultural, que se respeite isso. Agora, existe essa dificuldade também. Existe um livro também que muitos de nós conhecemos, que em Meus Passos, né, o que faria Jesus, onde aquele homem entrou, um mendigo entrou, e a igreja, enfim, ele, na verdade, questionou com o pastor, e o pastor, através de ouvir a situação daquela pessoa que entrou, mendiga, fédida, numa igreja muito bonita, de mármore Carrara, carros lindos, ele entendeu que, na verdade,
ele não podia fazer acepção, coloca depois a história de que tudo que ele vai decidir se fosse Jesus. E aí eu coloco isso, e se fosse Jesus, será que ele receberia? E quantas pessoas Jesus Cristo recebeu, independente? Recebeu Nicodemos de barba, com aloés na sua barba e tudo mais, mas recebeu também aquela mulher que no poço de Sicar. Não, eu acho que isso é muito relativo. Então, para todo o Brasil, as pessoas que estão nos assistindo agora, eu sou pastor de uma Assembleia de Deus, onde você tem que saber que é um lugar onde deve se respeitar, mas, por favor, não deixe de ir lá por isso. E eu acho que quando ela fala também de hipocrisia, só para a gente finalizar, faltam 2 minutos, é no sentido de entendermos que a igreja é muito santa para me receber, ou até outra maneira. Existem pessoas muito hoje, que eu acho isso uma certa hipocrisia também, que elas têm um armário do dia a dia e o armário da igreja. No dia a dia, para trabalhar, para a faculdade, usa sainha, usa não sei o que, quando vai na igreja, abre um armário que ela nunca usa só para usar roupas longas. Não que, eu também, talvez no meu dia a dia eu vou diferente às vezes do que me importa na igreja, mas eu acho que se tiver tudo dentro da sua decência, fora e dentro da igreja, você consegue ter uma coerência. Coerência é uma palavra muito, para mim, é o contrário da hipocrisia, né? Hipocrisia é você falar uma coisa e agir contrariamente. E coerência é você agir da forma que você fala. Se nós tivermos coerência em tudo, crentes, no que nós falamos, no que nós vestimos, como nós nos portamos, eu acho que a gente consegue resolver qualquer tipo de problema. Acho que é a lei da licitude que Paulo fala, né? É importante nós sabermos que nós vivemos hoje num mundo cuja tecnologia ultrapassou até a nossa capacidade de manutenção. E a compreensão diante de fatos e de circunstâncias, ela deve existir dos dois lados. Perfeito. Ela deve existir do lado do pastor, da igreja, mas também do membro, da pessoa comum, do cidadão. Você citou um exemplo aí, importante, porque a pessoa, às vezes, ela tem que se vestir de tal maneira na igreja porque ela é ensinada assim. Perfeito. E ela acaba sendo obediente, não hipócrita. E nem deu tempo da gente entrar aí nesse negócio de rede social, vai para a igreja e posta um monte de coisa. Enfim, tem muita coisa para a gente ainda falar sobre isso, mas eu quero agradecer, pastores, a presença de vocês. A gente falou, acho que esclareceu muita coisa sobre o tema de hoje. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. A mulher de Ló olhou pra trás e viu Sodoma. Olhou pra trás e viu...